E aí, pessoal, impressionados com a chegada de brasileiros deportados aqui no Brasil, vindos dos Estados Unidos, né? Chegou um avião militar americano com 158 deportados, desses 88 eram brasileiros, o avião parou em Manaus, os brasileiros saíram e foram levados ali para Minas Gerais. Surpresa, não sei se vocês já sabiam, não tem quase nada de novidade nessa história. A única novidade era que o avião é um avião militar americano. Fora isso, os Estados Unidos já deporta brasileiros que estão lá ilegalmente para o Brasil desde 2017. Foi quando o governo Temer assinou um acordo com o governo Trump de receber os deportados e começou esse fluxo, que continuou, inclusive, no governo Biden. Foram cerca de 7 mil brasileiros deportados de volta aqui para o Brasil no governo Biden. Agora, essa foi a primeira leva, o primeiro avião do governo Trump, né? Só que todos esses já tinham sido apreendidos no governo Biden, então também não é resultado das políticas do Trump. O Trump chega, a gente sabe, com a promessa assim, de acabar com a imigração ilegal, né? Tanto impedir a entrada de pessoas sem documentos na fronteira com o México, que a gente sabe que é muito grande, muita gente entra, quanto deportar os que já estão nos Estados Unidos vivendo ilegalmente. Bom, uma coisa é fato. É prerrogativa de um país decidir quem pode ou não pode entrar e permanecer nele. Isso é parte da soberania nacional e os Estados Unidos fizeram essa escolha. Agora, a população votou no Trump, uma das principais bandeiras dele era essa, então ele está ali realmente com um mandato para fazer isso, né? Para deportar imigrantes ilegais. Além disso, é um fato também que a fronteira do México com os Estados Unidos viu nos últimos anos aí teve momentos do governo Biden em que perdeu-se o controle, sabe? Muita gente entrou ilegalmente. Tá? Teve 2 anos do governo Biden, 22 e 23, que foram milhões de pessoas. Pelo que se estima, né? Ninguém tem o número direito. Como é que eles medem isso? Eles medem pelo número de encontros que as forças de segurança têm na fronteira. Se elas encontram a pessoa ou é presa ou é já mandada direto de volta. Mas, então, se os encontros estão muito mais altos, a expectativa é que, bom, se as forças policiais, que são poucas, aumentaram muito os encontros, provavelmente tem muito mais gente passando, né? E que nunca vai ter um número certinho. Mas existe uma estimativa de que, ao todo, nos Estados Unidos, tem cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais, vivendo ilegalmente. E a proposta do Trump, na campanha, é deportar todo mundo. Desses 11 milhões, um pouco mais de 1 milhão, se não me engano é 1.300.000 por aí, já foram processados pelo sistema e já tem a ordem final de remoção, ou seja, já está, qualquer momento eles podem ser apreendidos, levados para um centro de detenção e deportados. Tá? Por que eles não são imediatamente? Porque, e aí a gente chega no problema, num dos problemas da promessa do Trump, falta mão de obra. Falta agentes e falta centro de detenção para todo mundo. E tudo isso custa bastante dinheiro. O governo Trump se gabou na sexta-feira de que nos 4 primeiros dias do governo ele já tinha apreendido 538 imigrantes ilegais que estavam nos Estados Unidos. Vamos fazer a conta. 4 dias, 538. Em 4 anos, isso dá cerca de 20 mil pessoas. Ou seja, uma fração minúscula, irrisória da quantidade que o Trump prometeu, né, de deportar cerca de 10 milhões de pessoas. Ele vai ter que, para chegar em 1 milhão, ele tem que aumentar 50 vezes esse ritmo. Né? E aí significa ter agentes para identificar todas essas pessoas, para capturar todas essas pessoas. O sistema de justiça vai ter que processar cada um desses casos, porque cada pessoa tem uma situação específica, alguns alegam que podem estar ali, outros não, os documentos variam. O governo tem que saber se quem ele apreendeu pode ou não pode morar no país, né? Então tem todo um gasto de judiciário, gasto de detenção, é construir provavelmente centenas, dezenas de novos centros de detenção, talvez milhares de novos centros de detenção, porque não é que você achou a pessoa e coloca no avião, né? Não tem avião preparado, você tem que organizar as pessoas. E, por fim, o custo das viagens em si também, de milhões de pessoas. As estimativas variam muito. Tá? Algumas delas incluem também os custos de fiscalizar melhor a fronteira, mas vai da casa de algumas centenas de bilhões de dólares para
quase US$ 1 trilhão aí num prazo de uns 10 anos. Ou seja, é muito, muito dinheiro. E essa é a pergunta que o governo vai ter que se defrontar. Vale a pena investir tanto nisso? Quais vão ser os ganhos para a sociedade americana? E quais vão ser os custos? A gente está falando aqui do custo para o governo, o custo fiscal, né? O gasto do governo. Além disso, cada imigrante que for deportado, se ele fosse um trabalhador, e a maioria é óbvio que tem criminosos também, mas é uma minoria. A maioria está ali trabalhando. Cada um desses é um trabalhador que vai faltar para a mão de obra do país. Ao diminuir a mão de obra, o custo da mão de obra sobe, portanto, os preços sobem também. A quantidade de produtos cai, né, porque tem menos gente trabalhando, e o preço dos produtos sobe. Será que vai valer a pena para o governo Trump investir tantos bilhões de dólares em algo que, no final das contas, vai ter um efeito de encarecer a produção no país? Mesmo porque a maioria desses está justamente ali na base do custo do trabalho, né? Recebem pouco, inclusive pelo seu status mais informal, o que é ruim, né? Que é muito ruim também do ponto de vista humano. Embora provavelmente para eles melhor do que voltar para o país onde eles vieram, que não tinha oportunidade nenhuma. Então a produção encarece. São consequências que o governo vai ter que pensar. Eu considero totalmente legítimo, primeiro, impedir a entrada ilegal de imigrantes. Isso para mim nem me parece muito polêmico. Se está entrando gente ilegalmente no país, bom, a coisa não está funcionando. Não é para ser assim. Eu, inclusive, defendo, se fosse o meu país para decidir, que deviam facilitar a entrada de imigrantes legais, né? Mas a de imigrantes ilegais, bom, o ideal é que zere. Claro, toda a questão, de novo, é o custo disso. Mas o ideal seria que zerasse. Além disso, deportar quem cometeu o crime, para mim também não é nenhuma questão. Se você já está no país ilegalmente e você ainda comete um crime, estou pensando aqui ou em crimes violentos, ou crimes de drogas, desculpa, não tem o menor cabimento defender que essa pessoa possa ou tenha qualquer legitimidade para permanecer no país. É direto ou para prisão ou para casa, ou os dois. Então, desse ponto de vista, eu não vejo... Eu acho um erro, sabe? Quando a oposição a essa política mais dura de imigração do Trump, quando essa oposição vem apenas do ponto de vista, sabe, dos direitos humanos. É um absurdo, temos que abraçar os imigrantes, eles procuram uma vida melhor. Sim, eles procuram uma vida melhor, é verdade. Mas o país não tem a obrigação de fornecer uma vida melhor para todos os habitantes do planeta Terra que quiserem chegar nele. É um fato duro, mas é verdade. Não tem essa obrigação. Acho que a questão dos direitos humanos entra no tratamento dessas pessoas. Por exemplo, nesse voo que trouxe os brasileiros, há acusações de que alguns ali apanharam das autoridades. Foram tratados de forma desumana. Aí sim. Aí sim. Aí os direitos humanos importam, mas o núcleo, o mérito central da coisa, que é deportar imigrantes ilegais, não. Não é algo ilegítimo do país querer, do povo votar e do governo, portanto, entregar aquilo que a população votou. Toda a questão é quanto às consequências disso. Se o Trump for adiante, ele vai estar falando em centenas, talvez mais do que centenas de bilhões de gastos extras para o Estado americano, para uma medida que, longe de resolver o problema, vai criar novos problemas. Um país que sofreu recentemente com inflação alta, vai ter de novo aumento de preços, redução do produto. Esse vai ser o resultado para a população. E isso mostra a situação dramática, sabe, desse debate da imigração. Que sim, o lado mais progressista e mais liberal também, ele não olhou para aspectos importantes. O aspecto do crime é óbvio que é importante, o aspecto da integração cultural das pessoas é óbvio que é importante. É óbvio que isso muda a vida das pessoas e dos cidadãos de forma que às vezes eles não querem. Isso tem que ser levado em conta. Eu acho até que a Europa é uma situação mais crítica do ponto de vista cultural do que os Estados Unidos, né? Acho que a proximidade de latinos, a facilidade de latinos de se integrar nos Estados Unidos, e o grosso da imigração ilegal dos Estados Unidos é latinos, é muito mais simples
do que africanos, especialmente muçulmanos, para se integrar na Europa. Acho que a distância é muito menor, né? E, portanto, gera menos, mas também gera problemas de cultura, problemas de criminalidade, que eu já mencionei, e, portanto, é preciso olhar para isso, é preciso ter um caminho, sabe? Eu acredito que a economia desses países, bom, os Estados Unidos só ganha, muito mais ganha do que perde com a imigração, assim, ela tem problemas, né? Europa, idem. Tem que ter caminhos para isso, tem que ter um caminho do trabalhador legal, tem que ter, sim, exigências para o imigrante. Você está sendo recebido no novo país, bom, então você vai se comportar de acordo com os critérios daquele país, né? Se eu um dia imigrar, digamos, para um país árabe-muçulmano, eu não vou querer comer carne de porco na rua, né? E não espero que o país vá me deixar livre e leve solto para fazer o que eu quiser, não. Se eu quis ir para aquele país, eu vou respeitar as regras daquele país. É totalmente legítimo isso ser cobrado, inclusive aprender a língua do país. Acho que Estados Unidos, de novo, isso não é um problema tão grande. Mas está por trás dessa mudança de visão sobre imigração que está nos Estados Unidos, que está na Europa, esse refluxo, né? essa reação muito, muito crítica. Às vezes violenta, muitas vezes preconceituosa, racista, xenofóbica, não tenho a menor dúvida. Intolerante do ponto de vista religioso, não tenho a menor dúvida. Mas o fato desses preconceitos existirem não anula o fato de que sim, o país pode e, na verdade, deve fazer exigências e deve tentar integrar na medida do possível, né? Como o Brasil vive uma situação tão diferente, né? Aqui, como não tem tantas oportunidades econômicas assim, não tem nenhum mercado de trabalho ultra pujante para qualquer um e que garanta renda boa para qualquer um, né? E nem um estado de bem-estar que vai garantir também um atendimento de alta qualidade para todo mundo. Então acaba atraindo menos, claro. Mas o Brasil é um país que, primeiro, acredito eu, culturalmente a gente tem mais facilidade para integrar as pessoas, né? É parte do nosso DNA, digamos assim, do Brasil, da nossa identidade enquanto país, ser o país da mistura, né? E da integração. E ao mesmo tempo temos muito pouco. O Brasil deveria estar recebendo muito mais refugiados, por exemplo, do que recebe. E adicionam à cultura brasileira, né? Mas a gente tem o quê? Aqui no nosso país, cerca de 0,5% da população nascida fora do país, ou seja, é uma gota irrisória num oceano de brasileiros, né? Vários países da Europa é uma outra situação, Estados Unidos também, a quantidade de pessoas que não nasceram lá e que moram lá é uma proporção maior. Enfim, os países se encontram em situações muito diferentes. Existe um mínimo de respeito, por exemplo, de tortura, de violência, que são direitos humanos básicos e ninguém pode ter violado, né? Nisso também tem a discussão dos refugiados, que adiciona uma complexidade, porque, por um lado, não podem ser simplesmente barrados, né? A maior parte dos países assinam um acordo de receber refugiados, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que tenta se passar por refugiado, quando, na verdade, é um imigrante por motivos econômicos. E não dá para fingir que isso não acontece também, né? É o que o governo Trump tem se defrontado agora. Para finalizar, a demanda é, do ponto de vista democrático, da soberania nacional, legítima. Os Estados Unidos pode fazer isso. Se o povo votou, bom, então que o governo faça isso. Agora, isso vai ser para o bem deles? Não. Se o Trump seguir à risca aquilo que ele prometeu e aquilo que o povo votou, ele não vai trazer grandes ganhos para o país, porque a ideia é que é tudo criminoso, louco, saído do manicômio, óbvio que não é verdade. Tem uma minoria bem pequena disso. Então ele não vai estar deixando a população mais protegida e a economia do país vai sofrer. É possível, sim, levar a sério algumas das ressalvas reais que a população tem com a imigração e que não devem ser todas jogadas no saco do tudo racismo, então ignora e se alguém falar alguma coisa a gente condena a pessoa. Não, não devem. Tá? Mas é possível levá-las em conta, minimizar alguns dos impactos negativos, por exemplo, uma postura mais dura de sim deportar todo mundo que comete crime, de forma rápida, tá? Ter uma fronteira com mais controle e com algum nível de check, né, de análise de quem está entrando, e ainda assim permitir uma imigração que é importantíssima para o futuro econômico dos países e até para o futuro demográfico também.
É isso aí.